Tá gravando. Pode começar. Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar início aí retomar a nossa aula aberta. Mas antes de iniciar, eu queria falar o seguinte: eu conversei com o diretor da Faculdade de Direito, o professor Paulo Mendonça, e quem for estudante e precisar daquelas horas de atividade complementar, no caso da Unirio, até 10 horas podem ser de atividades online. Não sei em outras escolas, se tem alunos também de outras escolas, se vamos ter, estou por fora. Mas quem tiver essa necessidade, manda no chat o e-mail, o nome, escola que estuda, matrícula, essa coisa toda, que aí depois então a gente vai encaminhar para o diretor da faculdade e aí a secretaria manda e a gente vai ter que dizer qual foi a matéria, qual foi o tema ensinado e tal, e aí pode dar até 1 hora dessa atividade complementar para quem precisar. Se foi uma pessoa que me pediu pelo Instagram, então eu estou falando aí para vocês que eu acho que isso, de repente, pode ser uma boa. Lá pelo meio da aula, ou no fim da aula, a gente volta a esse assunto, ou o Milton coloca aí no chat. Tá? Bom, gente, olha só, o nosso tema hoje é esse tema de tráfico ilegal de animais. Esse assunto assim, eu diria que é uma pouca vergonha, porque realmente a gente vê situações com relação a essa história de tráfico ilegal de animais que são completamente assustadoras e até por uma coincidência, não teve nada a ver com a nossa aula, mas nós tivemos esse problema aí da Naja agora, né? Esse foi um problema complicado, sério e que vai gerar certamente muita situação. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o tráfico, vamos dizer assim, essa circulação internacional de animais, isso é uma coisa que sempre existiu. Né? Eu não estou falando o comércio ilegal, porque esse comércio ilegal ele parte do pressuposto que tem que haver uma lei definindo como é que é e tal, então não vamos entrar no problema do comércio ilegal. Mas essa circulação de animais é uma coisa que sempre existiu, né? Com muita frequência entre Ásia, África e Europa, porque mais ou menos esses três continentes eles estão ligados, né? Existem meios. Antes da existência do Canal de Suez, por exemplo, você poderia sair da África para a Ásia e para a Europa por via terrestre, né? Não havia uma separação. Então, sempre os animais circularam, né? Eles andaram de um lugar para o outro, e lugares como Austrália, Nova Zelândia e as Américas estavam fora dessa circulação mundial de animais. Não vou dizer aqui nenhuma novidade para ninguém, mas um dos fatores que ajudou os espanhóis a conquistarem o México, é óbvio que não foi o único, mas foi um dos fatores, foi o fato que os espanhóis chegaram no México com cavalos, os índios, astecas e outros não conheciam os cavalos, não era um animal que fosse do conhecimento deles, e o fato de ver aquelas pessoas em cima daquele animal estranho fez até com que eles imaginassem que estivessem diante de deuses, essa coisa toda, e isso foi um fator importante para essa conquista. E um outro detalhe também interessante que aconteceu com essa história dos animais é que quando os cavalos foram para o México, acabou que os cavalos meio que se perderam, né? Foram arrumando lugares para andar, para se movimentar,
E uma boa parcela desses cavalos foi para a parte sul dos Estados Unidos. E aí, como aconteceu também com relação à parte sul da América do Sul. E aí, o que aconteceu? Esses cavalos perdidos lá pelo interior da América do Norte e tal, os índios que não conheciam os cavalos, eles acabaram entrando em contato com o cavalo e determinadas tribos americanas, indígenas, nações indígenas, chegaram a ter um domínio muito grande dos cavalos e, com isso, inclusive, dificultaram os Estados Unidos a dominar aquela parte. A mesma coisa que aconteceu no sul das Américas, onde os Mapuches, né, que eram índios hoje chilenos e argentinos, né, esses Mapuches eles resistiram aos espanhóis argentinos e chilenos até quase o fim do século XIX, né? Só no governo do presidente Roca, que fez umas campanhas de extermínio aos indígenas lá na parte sul, né, na Patagônia e tudo mais. Mas por que também eles resistiram mesmo? Porque esses índios, essas tribos, essas nações indígenas, elas dominavam os cavalos, então elas conseguiam ter muita mobilidade, eram difíceis de serem pegas pelos espanhóis, pelos países americanos. Então, eu quero dizer o que com isso? Que sempre houve essa movimentação de animais. Se a gente pegar, por exemplo, na Austrália, quando os coelhos foram para a Austrália, por exemplo, levados pelos ingleses, os coelhos fizeram uma devastação na fauna e flora nativa da Austrália, pelo fato que eles não tinham predadores. Então, esse problema vamos dizer, esse problema que hoje se chama de bioinvasão, né, ou espécie invasora, é um problema complicado e, vamos dizer, esse é um dos aspectos do tráfico internacional ilícito de animais. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil essa questão de javalis, que é um outro negócio também muito complicado aqui no Brasil, essa existência de javalis para todo lado. Mas o nosso assunto, é claro que isso é parte do assunto, mas isso não é, vamos dizer, o assunto inteiro, e talvez não seja nem a parte mais importante, mas o que a gente vai tentar abordar aqui de uma maneira rápida, né, sempre dentro desse nosso conceito de são pílulas sobre os assuntos, porque o tráfico internacional de animais, isso daria um curso inteiro. Mas a gente tem hoje aí, há uma estimativa que não é muito assim precisa, mas nós temos por volta de 7 a 23 bilhões de dólares de volume financeiro que circula nesse tráfico, nesse crime de animais, né? E aí, o que a Interpol tem um departamento próprio de combate a crimes de tráfico internacional de animais. Eles estimam que há um crescimento de 5 a 7% anual desse crime, né? Que é uma coisa muito grande. Há um site de jornalismo chamado ECOA. Essa ECOA tem muitas reportagens interessantes e boa parte dos dados que eu vou usar aqui eu peguei desse site ECOA, que são dados bem atualizados, também no meu livro de Direito Ambiental. Agora eu vou fazer aqui uma propaganda para quem quiser. Então, aqui, nesse livro, os senhores poderão comprar nas boas casas do ramo. No capítulo sobre a Convenção CITES, né, ou CITES, tem tem dados também sobre isso, né, que é a Convenção contra o Tráfico Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção. Bom, então o que acontece? Olha que dado interessante. No ano de 2019, houve uma queda da apreensão de animais comercializados ilicitamente no país.
Olha que dado interessante, porque esse dado ele corresponde também a uma queda, a um aumento, por exemplo, no desmatamento, ele corresponde a uma queda nas ações de fiscalização. Então, veja que é um dado curioso, né? Porque dentro dessa discussão que a gente tem hoje aí, que é uma discussão polêmica e usando uma linguagem da época própria, com viés ideológico, né? Se a gente pegar essa discussão toda e começar a analisar, nós vamos ver que esses dados eles formam uma espécie de um todo coerente. Ou seja, diminuiu a apreensão de animais comercializados ilegalmente, aumentou o desmatamento, diminuiu o número de ações de fiscalização, etc. Tem uma certa coerência. Né? Há uma certa coerência nessa situação. Então, veja bem, qual é o problema que nós temos com relação a saber qual é a quantidade real de animais que são traficados dentro do Brasil? E veja, não é só do Brasil para fora, tem do Brasil tem de fora para dentro também. Iguana, tivemos aí o caso da Naja, né, que é uma cobra indiana, tivemos o caso da Naja, mas o que acontece? Nós não temos no Brasil uma centralização desses dados. Ao não ter a centralização desses dados, nós não temos os números claramente definidos de quantos são. Né? Se a gente for, por exemplo, à Feira de Caxias, lá é uma festa de animal comercializado ilegalmente. No Brasil, a maioria do comércio ilegal de animais é de pássaros. Os pássaros são os animais mais comercializados ilegalmente no Brasil. E aí tem um dado curioso, que é o seguinte: quando os portugueses chegaram no Brasil, isso a gente pode encontrar muito bem num livro chamado Visões do Paraíso, que é um livro do Sérgio Buarque de Holanda, que foi um grande historiador brasileiro, mas que acabou ficando conhecido como o pai do Chico Buarque de Holanda. Mas o Sérgio Buarque de Holanda, que foi um grande historiador, ele, nesse livro chamado Visões do Paraíso, ele faz uma espécie de um levantamento do que os europeus diziam, como é que eles viam a América, como é que as Américas apareciam para eles. E por que essa expressão, por que esse nome Visões do Paraíso? Nós lembramos, quando a gente era criança, normalmente a nossa avó ia contar uma história, ela dizia o seguinte: olha, essa história aconteceu no tempo em que os bichos falavam. Isso quer dizer que era uma coisa assim, muito atrás e tal. Né? E aí, o que tem a ver isso de no tempo em que os bichos falavam, portanto, no paraíso, com o nome desse livro? Tem a ver porque quando os europeus chegaram na América e eles se depararam com o papagaio, que era um animal, que é capaz de falar, né? O papagaio é capaz de repetir o que se fala, né? Inclusive contar piadas, né? É célebre os papagaios das piadas. O que acontece? Esses europeus eles disseram o seguinte: não, isso aqui é uma prova de que o paraíso existiu, porque o papagaio, como ele fala, como ele tem essa capacidade de falar, então aquela história toda é verdadeira. E aí o que aconteceu? Uma das primeiras coisas que hoje aquela escritora indiana chama de Vandana Shiva, chama de biopirataria, roubo, etc., aconteceu. Porque a primeira caravela que voltou para a Espanha ou que voltou para Portugal para anunciar
que haviam descoberto alguma coisa que eles não sabiam muito bem o que era, né? E é engraçado, porque o Churchill, por exemplo, dizia que o Cristóvão Colombo foi o primeiro socialista do mundo, porque diz que o Cristóvão Colombo não sabia para onde estava indo, não sabia onde chegou, e tudo com o dinheiro dos outros. Então, essa era uma galhofa assim, que o Churchill fazia com relação ao Cristóvão Colombo. Mas por quê? Mas, na verdade, vamos dizer assim, a descoberta da América é um equívoco, porque, inclusive, o nome que eles deram para os habitantes daqui, como índio, é um equívoco, porque eles não estavam na Índia. Mas das primeiras coisas que aconteceram, na caravela que voltou para anunciar a descoberta, essa caravela levava o quê? Bichos e índio. Então, levaram uma meia dúzia de índios, levaram o bicho e tal, colocaram na caravela, e os papagaios, por exemplo, eram muito requisitados. Era muito requisitado. O papagaio era vamos dizer assim, um sucesso para essa turma. Né? Então, muito bem. Aqui se diz o seguinte, se imagina que o Brasil tenha por volta de 12.256 espécies da fauna brasileira, das quais 1.173 estão ameaçadas de extinção. A Convenção CITES, né, a Convenção contra o Tráfico Internacional, é contra espécies ameaçadas de extinção. Então, veja, o que eu quero chamar a atenção também? Essa expressão ameaçada de extinção, que a gente usa muito, assim, usa de uma maneira, eu não vou dizer irrefletida, não é disso que nós estamos falando, mas ela é uma expressão que se usa com muito mais abrangência do que de fato ela tem. Por quê? O padrão que se utiliza é o padrão da UICN, que é a União Internacional de Conservação da Natureza. O padrão da UICN, ele estabelece várias categorias de ameaça. As ameaças, as categorias, óbvio, isso é motivo de uma outra discussão, outro dia. Mas essas categorias de ameaça, elas não são iguais. Tem gente que sofre mais ameaça, tem animal com mais ameaça, animal com menos ameaça. Né? Inclusive plantas também. As plantas também estão colocadas dentro dessa situação. Um dos motivos importantes do tráfico ilegal de espécie ameaçada de extinção é, sem dúvida nenhuma, a pobreza. Por quê? Se a gente observar aqui na realidade da caça, por exemplo, o primeiro motivo de caça é fome. Então, o sujeito caça para comer. Qual é o segundo motivo? Para vender, vivo ou morto, o que caçou. Então, esse é um ponto importante, esse é um ponto relevante. Né? E aí, dentro do caso do Brasil, olha só, há uma captura, por exemplo, de tartaruga na região norte, do valor entre R$ 1 e R$ 2. Aquele ribeirinho que vai caçar uma tartaruga, ele ganha entre R$ 1 e R$ 2. Eu vi recentemente, naquela TV SIC, que é uma estação portuguesa, que passa aí na net, nessa coisa toda, eles fizeram um programa sobre a questão de tartarugas no Cabo Verde. Cabo Verde, não, São Tomé e Príncipe. Fizeram um programa porque São Tomé e Príncipe vivia basicamente de caça de tartaruga. Então, foi feito lá um trabalho de maneira que as pessoas pudessem parar de caçar as tartarugas e tivessem uma outra forma de renda. A União Europeia paga algum valor para eles, mas uma coisa que ficou muito clara é que essas pessoas que viviam da caça da tartaruga e venda de ovos de tartaruga, enfim,
elas faziam um faturamento na faixa de 300 a 500 euros mês. Mesmo com a substituição de trabalho, com a União Europeia dando algum dinheiro e tal, isso caiu para por volta de 100, 120 euros. O que, obviamente, que para as pessoas que passaram a ter essa redução de renda, e tem lá todo um trabalho, é bem interessante essa reportagem, é capaz de vocês conseguirem ver pela internet. Mas mostra que é necessário que se use, se de fato nós queremos impedir essas coisas, tem que gastar mais dinheiro. Tem que gastar mais dinheiro. Não dá para gastar só esse pouco. E veja, esse mesmo animal que é vendido a R$ 2, quando ele chega em São Paulo, por exemplo, eles chegam a 200 ou 300 reais, ou até mais. Porque o grande polo de compra dessa flora e fauna é a cidade de São Paulo. Bom, mas aí tem uma outra questão que não é só isso. Por quê? Hoje já se sabe que esse tráfico internacional de animais ele tem um efeito sobre a saúde pública internacional devastador. Tá? Por quê? Porque essa pandemia que nós estamos vivendo agora, assim como também recomendo a quem quiser, é um livro interessante sobre essa história de pandemia, a gente já sabe que, principalmente na Ásia e na China, há uma coisa que, nas grandes cidades brasileiras, meio que acabou. Mas eu me lembro, no século passado, quando eu era criança, existia muito. Eu morava no Leblon, e o Leblon era um bairro assim, distante, era um bairro longe da cidade. Então, o Leblon era um bairro que não é o que é hoje. O Leblon era bem diferente. O que existia? Existia uma coisa que era o comércio vivo de animais. Então, o sujeito ia num aviário, disse assim, eu quero uma galinha, aí pegava a galinha é aquela ali, o cara matava a galinha ali na hora e tal. Isso, na Ásia, ainda é muito comum, esse tipo de comércio de animais vivos, e sendo que lá tem de tudo. Aqueles mercados chineses de animais têm de tudo. Eles são proibidos. O governo chinês proíbe. Aqueles mercados de animais vivos são proibidos pelo governo chinês. Da mesma maneira que é proibida a Feira de Caxias. Tá certo? Então, há uma proibição, mas essa proibição é pouco efetiva. Tá? Aquela proibição é pouco efetiva. Então, isto faz com que os vírus transitem com muita facilidade de um animal para o outro e dos animais para as pessoas. Então, E lá, por exemplo, nesses mercados chineses, tem de tudo. Tem pato, tem tigre, tem... Você imaginar, tem lá naquele lugar. Tá? Assim, vamos dizer assim, é um zoológico prêt-à-porter. Você chega lá e pede o que você quiser e está tudo resolvido. Então, isso é um problema, e hoje já está comprovado isso. Porque, olha só, possivelmente o mundo vive hoje a consequência da interação entre seres humanos e animais retirados do seu habitat natural. Isso porque a hipótese mais trabalhada nos últimos meses é de que o novo coronavírus teria surgido num mercado onde se comercializa vivos ou mortos em Wuhan, na China. A gripe aviária também começou lá, que foi a pandemia que teve lá atrás. Né? A gripe suína também começou lá. Eu, por exemplo, já tive gripe suína. O negócio é barra pesada. Fiquei uma semana detonado em cima de uma cama, um negócio realmente muito ruim. Então, o que quer dizer aqui? Os cativeiros são reservatórios de doença, tanto as conhecidas quanto as que não sabemos ainda.
salmonela, hantavirose, leptospirose, raiva, clamídia, são inúmeros exemplos de moléstias mais ou menos graves. O que aconteceu com ebola, por exemplo, ou a primeira SARS, e agora nessa com o coronavírus, são as zoonoses. Então, essa é uma questão importantíssima. Isso é uma questão importantíssima. Por quê? Enquanto o bicho está lá dentro da floresta, a zoonose que ele tem não passa para cá, ela não passa para o ser humano, ou ela, vamos dizer assim, é equilibrada lá naquele próprio habitat, ela tem os elementos que atacam, que contra-atacam, que são umas espécies de, como se fossem antídotos. Então, há um equilíbrio. No momento que você quebra aquele equilíbrio, nós ficamos expostos. Então, esse é um problema realmente seríssimo, é uma coisa que a gente precisa ter. O que é uma zoonose? Então, a zoonose é uma doença ou infecção que, naturalmente, são transmitidas de animais vertebrados para humanos. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde ela tem mais ou menos qualificada 200 doenças dessas. 200 zoonoses, as mais diferentes. Só aqui nós já falamos numa meia dúzia. Né? Fora as que a gente não sabe. Bom, aí vem o seguinte. Eu posso ter animal silvestre legalmente no Brasil? Posso. O Brasil admite que se comercialize animal silvestre. Eu não sou um desses radicais pró-animal. Eu não tenho aquela coisa assim radical, não é a minha maneira de ver esse problema animal. Mas a pergunta é, para que alguém quer um animal silvestre? Eu não consigo entender. Né? O melhor lugar que a gente pode ter para um animal silvestre é onde é o lugar dele. Né? Deixa o bicho no meio do mato, nós não temos nada que tirar o bicho do mato, mas é possível ter. E no Brasil, nós temos mais ou menos por volta de 520 e poucos animais criadouros e locais de venda, etc. Sendo que, de 2015 a 2018, houve uma venda de cerca de 102 mil transações, fora as não legalizadas. Aí, veja, aí a gente vive uma coisa também que é uma contradição. É muito comum a gente ver aquela senhora, aquela velhinha, que tem um papagaio em casa. O papagaio vive lá na casa daquela senhora há 20 anos. Então está lá o tal do papagaio. Aí vai alguém, um fiscal qualquer, e prende o papagaio, faz aquela confusão toda, prende o papagaio, a senhora tem que ir para a justiça para ter o direito de ficar com o papagaio, e, ao mesmo tempo, o comércio ilegal comendo solto. Né? É claro que nessas situações, que uma senhora tem um papagaio há 20 anos, não faz sentido nenhum tirar o papagaio daquela senhora, até porque o papagaio não vai nem saber viver fora daquele ambiente. Na verdade, nós vamos... Por quê? Uma das coisas mais difíceis que existem é a reintrodução dos animais na natureza. Poucas são exitosas. Poucas reintroduções de animais na natureza são exitosas. Até recomendo, como a maioria do público aqui é um público jovem, eu recomendo um filme muito antigo, da década de 60, chamado A História de Elsa. Elsa the Lioness. Essa história de Elsa é um filme interessante porque ele é da época da independência do Quênia. E havia 2 veterinários ingleses que tinham uma fazenda no Quênia, e eles tiveram que ir embora do Quênia, e aí essa Elsa era uma leoa. Então, todo o filme é eles tentando reintroduzir, fazendo como reintroduzir a Elsa no mundo selvagem,
porque ela era uma leoa doméstica, ela era criada ali por eles e tal, era uma leoa doméstica. Então, é interessante esse filme, e esse casal, eles fizeram uma fundação muito bacana, que eu coloquei o link aí no fim, chamada Fundação Born Free, porque a música do filme chama-se Born Free, então é uma música daquelas melodiosas, aquela coisa, todo mundo chorando e tal, mas deram o nome da Fundação Born Free, e é uma fundação que se preocupa com a proteção de animais silvestres, né? Porque o que me parece é que a gente, o usual, quando a gente trata desse assunto animal, a gente fala muito mais de pet do que animais silvestres. Eu não tenho nada contra o pet, mas eu sou mais animal silvestre do que pet. Aí é gosto do freguês, né? Cada um tem a sua idiosincrasia, a minha é essa, eu acho que eu estou mais preocupado com o animal silvestre. Bom, aí nós vemos uma coisa, por exemplo, que é o tráfico de marfim. Né? O tráfico de marfim é um negócio assustador. Assustador. Porque nós temos algumas dezenas de milhares de elefantes mortos anualmente na África para retirada das presas. Inclusive, naqueles movimentos... atualmente existem menos de 500 mil elefantes na África. Entre os anos 2007 e 2014, os elefantes das savanas africanas, porque tem uma diferença do tipo de elefante, assim como o elefante indiano também é diferente do elefante africano. Entre 2007 e 2014, os elefantes das savanas africanas sofreram uma redução de 30% do seu total. Já os elefantes das florestas foram reduzidos em 60%. Então, o que acontece? Muito daqueles movimentos de guerra na África, aquela confusão no Congo, aquela coisa toda, o marfim é utilizado como fonte de dinheiro. Aí, veja que coisa curiosa. A CITES, que é essa convenção internacional, ela, assim, seria cômico se não fosse trágico. Ela proíbe o comércio de marfim novo. Ora, o que é um marfim novo? A gente não, o marfim novo é aquele depois de 1974. Até 1974 pode comercializar. Quem é que vai saber quando é que foi tirado o marfim ou quando é que não foi tirado o marfim? Isso não tem como saber isso. Isso é uma para nós, isso é para inglês ver. Isso é para inglês ver. Então, o marfim, ele tem essa ideia de marfim, né? Porque o que eles queriam? Eles disseram assim, não, vamos fazer um tráfico controlado. Então, nesse tráfico controlado, a gente vai impedir que saia matando elefante. Mas isso não funcionou. Alguns países admitiram, então, a caça do elefante através do pagamento de uma licença para caçar o elefante, normalmente por volta de $10 mil. E essa licença para caçar elefantes, teoricamente, ela permitiria que as populações que cuidam dos elefantes elas tivessem um padrão de vida melhor e você controlaria essa questão do marfim. Mas não é o que acontece. Para onde vai esse marfim? O marfim vai basicamente para a China e para a Ásia, porque lá eles têm essa ideia, adoram o marfim. Inclusive, tem uma história que o pó, do caso do rinoceronte, que é um outro momento que a gente vai chegar, que o pó do rinoceronte é afrodisíaco. Então, o cara quer o chifre do rinoceronte para fazer afrodisíaco. Cá para nós, faça-me o favor. Né? Então, veja, essa história, por exemplo, das vendas experimentais, isso não resolveu em nada o problema dessa caça completamente absurda, estúpida e sem sentido de elefante. Então, o elefante, né, esse grande, um dos chamados Big Five, né, que são tigre, elefante, leão, rinoceronte e girafa. Desses Big Five, é um muito ameaçado. Né? O elefante é um animal muito ameaçado e, assim, é um escândalo. Se vocês entrarem no site, por exemplo, dessa Fundação Born Free,
Lá tem muitos vídeos, muitas coisas, assim, é assustador. O outro que nós temos aí também sofrendo uma ameaça violenta é o rinoceronte. Né? Atualmente, nós temos no mundo menos de 29 mil espécimes de rinoceronte ou indivíduo, né? Sendo que eles são 5 espécies que estão na África subsaariana e na África. O rinoceronte negro, que era uma espécie importante, no ano 2011 foi declarado extinto. Já era. Acabou. Né? Isso é um problema, assim, para mim, isso é um problema seríssimo. Acho um problema seríssimo. Aqui, o último rinoceronte javanês do Vietnã foi morto por um caçador em 2010. Entre 2008 e 2017, cerca de 7 mil rinocerontes foram mortos por caçadores na África do Sul. O principal motivo para a retirada dos chifres são vendidos por preço elevado, especialmente na Ásia. Aí, o que acontece? Há um nível de barbaridade tão grande que eles chegam a tirar o chifre do rinoceronte e não matam o animal. Então, o animal fica sofrendo, porque, obviamente, não deve ser fácil você retirar um chifre do rinoceronte, o animal fica sofrendo e você quer matar o animal. Um tiro de misericórdia e tal. E o chifre do rinoceronte eles usam, então, para essa história de afrodisíaco. Né? Aí nós temos o tigre, que é outro desses Big Five. Né? Vamos lá passar aí, Fabiane. Vamos lá para o tigre. O tigre também é um negócio curioso. Hoje criaram umas fazendas de tigre. Então, na África do Sul, que é um lugar que não tinha originariamente tigre, porque poucos lugares na África têm esses Big Five. Tá? São poucos lugares que têm o Big Five. Por exemplo, Quênia tem, Botsuana tem, são poucos, né, que conseguem ter leão, girafa, rinoceronte, elefante e tigre. Então, eles criaram essas fazendas de tigre, que a África do Sul tem muito. Para quê? Para vender, para matar os bichos e tirar a pele, tá? Para fazer essa coisa. E ainda tem a outra. É inacreditável esse troço. As peles dos tigres de criação são taxidermizadas profissionalmente e transformadas em tapetes para decoração de casa de luxo. Esqueletos são embebidos em cubas de vinho para tornar o osso do tigre tônico da saúde. Dentes, garras e outras partes do corpo também estão em demanda. Mercados saudáveis para esse fim são encontrados na China, Indonésia, Laos, Mianmar e Vietnã, e são vendidos abertamente em qualquer local desse país. Aí voltamos à nossa feira de Caxias, porque a gente não pode também achar que essas barbaridades... porque aqui nós temos também a feira de Caxias, ali na Praça Xavier de Brito tinha também uma venda de passarinho na Tijuca, né? Isso tudo a gente sabe que era assim que funcionava. Olha aqui, a produção total do comércio internacional de peças e produtos de tigre foi adotada em 1975, mas os tigres cativos, bem como os tigres selvagens, são rotineiramente identificados no comércio ilegal transfronteiriço. Ou seja, se vende à vontade. O comércio ilegal de animais é a terceira maior fonte de dinheiro ilegal que circula no mundo. Só perde para tráfico de droga e tráfico de armas. E é óbvio que o cara que já está na ilegalidade, ele, uma mais, uma menos, não vai fazer diferença nenhuma. Então, vamos dizer assim, não tem uma reserva de mercado. Né? Aqui. Daqui. Em 2007, todos os países envolvidos nessa questão concordaram em não criar tigres para o comércio. No entanto, a indústria de criação de tigres agora se desenvolveu a tal ponto que o número de tigres em cativeiro supera o número de animais selvagens. Enquanto o mundo tem menos de 4 mil tigres selvagens, apenas 4 países, China, Tailândia, Vietnã e Laos, têm entre 7 mil e 8 mil tigres em cativeiro,
um número considerável de tigres também é criado na África do Sul, que não possui tigre selvagem e exportado para a África. Então, assim, desculpa, eu estou até meio indignado com esse negócio todo, mas assim, é o fim da picada. Isso tudo é um absurdo, né? Então, essa fundação Born Free, ela está muito envolvida nesse movimento contra essa coisa toda, né? Ela atua fortemente nisso. Bom, aí qual é a nossa legislação sobre isso? Né? A primeira lei que tratou desse assunto foi aquilo que hoje se chama de Lei de Defesa da Fauna. Na época era Código de Caça, e a caça profissional é proibida no Brasil, não a caça amadora, embora somente, que eu me lembre assim de cabeça, somente o Rio Grande do Sul define uma temporada de caça regularmente. Aí nós temos o artigo 29 da Lei 9.605. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Aqui não é propriamente o tráfico. Mas veja que a pena... Bom, aí no inciso terceiro, quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem cativeiro, depósito, sem permissão, etc. A pena é de 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano é direito subjetivo do condenado a suspensão, principalmente se ele for primário. Como é que resolve? Meia dúzia de cesta básica. Sendo que a lei também autoriza a isentar de pena quem caça, etc., etc., para subsistência, mesmo animais ameaçados de extinção. Então, veja, se eu tenho, digamos, 3 onças, 2 machos e uma fêmea, e alguém caça a fêmea e mata, eu extingui aquela espécie. Extinguir aquela espécie. Mas é possível que, inclusive, a pessoa não tenha nem pena, porque o que acontece? Aí você vai ter um laranja para fazer isso, você pega uma pessoa pobre, quando a gente analisa essas histórias de morte de onça e tal aí pelo interior do Brasil, sempre é uma pessoa pobre. Sempre uma pessoa pobre. Pode ser até um laranja, alguém que foi encomendado para matar uma onça. Então, por exemplo, eu não tenho dúvida que nós deveríamos fazer no Brasil um pouco do que tem se feito na Europa, que é o seguinte: você proíbe matar, cria penas altíssimas, obviamente que você tem que monitorar esses animais todos, e você indeniza quem for prejudicado pela onça ou pelo animal que for, o lobo do mato, o que for. Porque, senão, na Europa isso tem funcionado com lobo, tem dado o próprio urso nos Estados Unidos e tal, isso tem funcionado. Mas acontece que a onça ela vai invadir uma fazenda e vai matar o gado. Ok, mas lembre-se, quem estava primeiro no lugar era a onça. Nenhuma onça vai chegar em lugar nenhum se ela tiver a floresta que ela precisa, se ela tiver o espaço que ela precisa. Uma onça, ela perambula por dia de 10 a 30 quilômetros. É o espaço que ela precisa para se movimentar. Então, a culpa não é do bicho. Dentro dessa confusão toda, as culpas são muito mais nossas do que dos animais. Recomendo, até já falei, sempre falo isso para os meus alunos, mas quem quiser entender um pouco essa situação, eu recomendo que veja um filme chamado Grizzly Man, O Homem-Urso. Esse filme é muito interessante, é sobre um cara que foi para o Alasca para tentar... ele queria viver em harmonia com os animais. Então, esse sujeito foi para o Alasca, terminou, obviamente, devorado por um urso, né? Como não poderia ser diferente, porque esse grizzly, esse urso pardo, do Alasca, o Kodiak também pode ser chamado,
ele em pé ele tem 3 metros de altura. Tá? É alguma coisa importante, né? 3 metros de altura é alguma coisa. E aí, nesse filme, é entrevistado um índio. Entrevista um índio e diz, não, vem cá, o senhor explica aí, por favor, como é que vocês, índios, vivem em harmonia com os ursos e tal. Aí o cara diz, olha, o meu povo vive aqui nessa região há 10 mil anos. E a nossa convivência com os ursos é o seguinte, os ursos para lá e a gente para cá. Não tem como querer viver. A melhor maneira de viver em harmonia com os ursos é deixar o urso quieto no canto dele, porque é óbvio que o animal é perigoso, né? Se ele for provocado, se ele for essa coisa toda. E para coisa de exportação, né? Exportar para o exterior, o tipo aqui está mal escrito, peles e couros de anfíbios, répteis em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente. Reclusão de 1 a 3 anos. É também uma pena pequena. Mas, então, o que a gente vê aqui? A legislação brasileira ela não proíbe nem a entrada, nem a saída de animais do país. Ela estabelece uma regra. Estabelece um licenciamento. A Convenção CITES, ou CITES, ela tem, isso está bem explicado no meu livro, ela tem mecanismos para licenças de exportação e importação. Agora, a pergunta é, muita gente diz assim, não, mas se você proíbe, você está estimulando o tráfico ilegal. O tráfico ilegal existe, apesar das regras que hoje autorizam a exportação e a importação de animais, ou de pele, etc, etc. A minha pergunta é, será que nós precisamos? Fica a pergunta, não tem resposta. No decreto 6.514, que é o decreto que cuida das infrações administrativas, nós temos o artigo 24, que é aquela mesma coisa do crime transformado num decreto administrativo. Né? Ele pode colocar uma multa de até R$ 5.000 por indivíduo de espécie constante de listas oficiais da fauna brasileira ameaçada de extinção, da Convenção de Comércio Internacional de Espécies de Flora Selvagem em Perigo de Extinção, CITES, ou CITES. Essa é uma pena melhor, 5.000 por indivíduo, mas ela funciona bem para animais pequenos, peixe ornamental, qualquer coisa assim, porque ninguém vai sair do país com 30 onças. Então, aqui tem que aumentar essas penas, e não só aumentar, tem que fazer com que elas sejam aplicadas. Também não adianta ter pena para inglês ver, né? Isso tem que funcionar. Também é para quem vende. Depois nós temos exportar peles e couros, multa de R$ 2.000, com acréscimo de R$ 200 por unidade não constante das listas oficiais, e R$ 5.000 por unidade constante das listas oficiais. Agora, com todo respeito, essas multas aqui, elas são ridículas. Elas são ridículas. Pescar em período ou local que a pesca seja proibida, R$ 700 até 100.000. Não é propriamente o caso. Aqui a importação, artigo 38, multa de 3.000 a 50.000 reais, com acréscimo de R$ 20 por quilo ou fração do produto de pescaria, etc, etc. Bom, e nós tivemos, então, agora, digamos que isso vá para a justiça. Problema de animal, espécie ameaçada de extinção, importação, exportação. Isso nós já temos aqui uma repercussão geral, uma súmula, tese, importação e exportação, Justiça Federal. Lembrando que a lei da fauna, ela estabelece que os animais silvestres são bens de propriedade da União.
tá? Eles pertencem à União, pertencem ao governo federal. Isso significa que a gente pode levar para a Justiça Federal toda a discussão em relação à morte de animais silvestres, porque, em tese, está sendo feito um dano a um bem da União, tá? Que seria o animal silvestre, e aí compete à Justiça Federal julgar essas coisas. A nossa Convenção CITES, ela tem como topo a chamada Conferência das Partes, porque toda convenção internacional em matéria ambiental ela se organiza através de conferências das partes, ou seja, anualmente ela se reúne para discutir os assuntos e inclusive, alterar a própria convenção. Ela tem um comitê de plantas e ela tem um comitê de animais e tem lá um comitê gestor, que é quem administra, juntamente com o secretariado da convenção, e essa administração ela está sendo feita pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que fica no Quênia, em Nairobi. Lembrando a vocês, eu fui uma vez ao Quênia, em Nairobi, onde é a sede do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Lá tem um restaurante que você come, eu não comi, mas você come carne desses Big Five. Então, se você quiser carne de rinoceronte, tem. Se você quiser carne de leão, tem. Carne de girafa, de não sei o quê. Então, veja que, no fundo, isso tudo é um teatro, né? Vamos combinar aqui entre nós, estamos falando de um teatro, né? Bom, e eu botei aqui alguns links que eu acho que vocês podem, quem se interessar pelo tema, podem ver. Tem esse Freeland também, que é uma associação muito interessante. Uma associação brasileira muito importante nessa área de tráfico internacional de animais, uma associação muito séria, é a RENCTAS, que está aí também. Aqui tem o link do ICMBio, tem a Fundação Born Free. Eu não falei aqui, mas também porque não daria tempo. Mas um problema também complicadíssimo é o dos chamados grandes macacos, que ficam naquela região de Ruanda, Uganda, pedaço do Congo. Esses grandes macacos é um absurdo o que fazem com esses animais também. Primeiro, que eles são vítimas daquelas guerras, aquelas confusões todas que tem lá no Sudão, no Congo. Então, aquele tiroteio todo mata uma quantidade enorme desses animais, né? Segundo, são assim, caçados barbaramente, as pessoas cortam a cabeça dos bichos para troféu, é horroroso. Bom, um outro que também não falei aqui, mas que é importante, é o problema do que se chama de shark fin, que é pesca de tubarão. Até tem um artigo meu que está no Eco, quem quiser pode ler, já falei aqui, o tubarão também é gente, é um artigo sobre esse chamado shark fin. Por quê? Porque também lá na Ásia eles acham que o tubarão, a barbatana do tubarão, é afrodisíaco. Então sai a matar tubarão para tudo que é lado, para tirar a barbatana, para fazer afrodisíaco. Tem o sítio da CITES, né? E tem essa UN GRASP, que é um site que é especializado para os chamados Great Apes, esses grandes macacos, né? Então, um orangotango, gorila e tal, que são animais super dóceis, são animais assim, gentis e tudo mais, e que são dizimados aí de uma hora para outra. Então, assim, como eu acho que já tem muita gente falando de pet, eu resolvi pegar esse tema assim, desses grandes animais, que realmente vivem uma situação muito difícil, complicado. Recomendo, antes da gente chegar, estamos quase terminando, recomendo a quem quiser ver um filme espetacular chamado Deu a Louca na Chapeuzinho. Não sei se já viram esse filme, é um espetáculo.
é uma espécie de uma animação. E esse Deu a Louca no Chapeuzinho, ela tem uma coisa boa, por quê? Porque ela começa com o lobo mau prendendo a vovó. E a primeira cena do filme é isso, o lobo mau prendendo a vovó, e aí começa a contar a história. E aí a gente vai ver que o lobo mau não era tão mau assim, né? Vale a pena ver essa história, eu acho bem legal. Era mais ou menos isso aí que eu tinha a falar para vocês, gente, e, enfim, temos aqui pouco tempo, aquela nossa lógica de mais ou menos 1 hora. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, estou aqui à disposição. Mas recomendo que vocês deem uma olhada nesses links, porque tem coisas bem interessantes. Fabiane, fala o negócio de quem precisar daquele negócio da faculdade. Só lembrando, para quem precisar de hora complementar para a faculdade e estiver assistindo esses nossos encontros, por favor, me manda o nome, a matrícula, a escola, o CPF e o e-mail que a gente vai encaminhar para o nosso professor Paulo Mendonça, que vai providenciar o... É certificado que chama? Acho que é um certificado, né? Então, quem quiser, por favor, entre em contato aqui, deixa o e-mail, fale comigo de alguma forma. Então, a disponibilização do material, professor, ficou de colocar no seu site, né? O material, lembra dos PowerPoints, das nossas exposições? Já tem um monte de coisa lá, no YouTube, já tem um monte de coisa lá, é só olhar. Não, sim, mas as apresentações do PowerPoint, o pessoal está querendo... O site ainda está... Ainda está no processo, né? Preparando. Quando sair, vou mandar. Só se quem quiser aqui deixar o e-mail, e aí eu encaminho por e-mail. Mas isso. Pode deixar aqui, eu me comprometo a encaminhar a apresentação por e-mail, quem não for da Unirio. Tranquilo. Tá? Então é isso. Só para deixar aqui registrado, eu resgatei uma vez uma coruja. Resgatei uma coruja, mas não fiquei com ela. Fiquei só 10 dias cuidando até dar a destinação lá para o Instituto Vida Livre. E ela foi criada e depois eu vi a foto da soltura dela. Foi bem legal. Tá. Bom, pessoal, então é isso aí. Podemos encerrar? Ninguém tem nenhuma pergunta? Não. Acho que o pessoal está falando só dos e-mails aqui, professor. Eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma conferida aqui. Sugestão para a próxima aula seria falar sobre a dificuldade de pequenas cidades para a implementação de aterros sanitários e ter uma gestão efetiva de resíduos sólidos. Isso é o Milton que vai comandar essa... Lúcia Roxana. Isso é o Milton que vai comandar esse negócio. Vamos fazer. Pode ser para a semana que vem, então, a sugestão da Lúcia? Vamos fazer. Então, beleza. Eu coloquei meu e-mail aqui para vocês no chat, então quem quiser o certificado, a apresentação, me manda o e-mail que eu encaminho, por favor. Pessoal, então acho que a gente... A Mariana está perguntando onde fica sabendo das próximas aulas. A gente coloca no Instagram do professor. Instagram, LinkedIn, sempre seguindo tem o professor, tem essa informação. Vou botar aqui, peraí. Olha aqui, o Instagram é isso aqui. Ó. Está no Instagram e tem no YouTube também. Tem vários vídeos. Tem os vídeos no YouTube também. Não sei se eu esqueci de alguém aqui no chat, mas acho que eu atendi todos. Tem uma pergunta. Haverá aproveitamento de trabalhos, aulas para os alunos concluintes? Olha só, para quem é aluno da Unirio, esse é um problema complicado. Por quê?
Porque a Unirio, como uma grande maioria das universidades federais, ela resolveu parar tudo. Então, o que acontece? Nós estamos tentando manter isso aqui, que eu acho que é uma maneira de, primeiro, vamos dizer, não tem sentido ganhar sem trabalhar. Então, estamos fazendo alguma coisa, estamos abrindo espaço para as pessoas falarem, para as pessoas disseminar conhecimento, então estamos fazendo isso. Eu acho, isso é uma impressão minha, não é nada certo, eu acho que provavelmente a Unirio voltará a partir de agosto via remoto. Tá? Na minha opinião, como é remoto, é possível acavalar os períodos, porque senão o que vai acontecer? Quem ia se formar esse semestre agora, só no próximo, ou seja, vai embolar tudo, então vai ter que acavalar alguma coisa. Não está claro isso. Eu acho que o aluno que está nessa situação tinha que se reunir com o diretório acadêmico e fazer uma exposição sobre essa questão. Nós estivemos aqui sempre dispostos a atender, começamos com um número grande de alunos, os alunos foram saindo, aí começamos a colocar a gente de fora para não deixar a peteca cair e tal, mas esse é um problema. Esse é um problema que vai ter que ser resolvido. Tá? Eu acho que é isso. Acho que o pessoal... Então, tá bom, gente. Eu agradeço a gentileza de vocês e vamos tentar organizar essa próxima aí da área de resíduo sólido, mas eu já vou dizendo aqui que quem conhece tudo disso é o nosso amigo aqui, Milton. Então, eu vou dividir com ele aqui o comando do negócio, porque o Milton que é bom nisso. Isso aí eu sou um mero palpiteiro, tá certo? Não, então, gente, eu agradeço aí a boa vontade de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, professor. Obrigada. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.